E aí, turma? Boa noite! Sejam bem-vindos. Nós estamos no meio da residência, gente. Atendemos pra caramba hoje, mas eu parei hoje para falar com vocês do Fácil do Poder. Vou falar com vocês dos principais pontos de aplicação na ROF. Será que tem diferença entre masculino e feminino? Eu vou falar principalmente dos pontos masculinos. E estou muito agradecido mesmo. Quem aqui esteve comigo nesses 2 dias, Vila Nova de Gaia? Quem aqui esteve comigo, fez parte daquelas 800 pessoas que ficaram no primeiro dia e no segundo dia, nos 2 dias de live, na segunda e na terça? Tem alguém aqui que viu os 2 dias de live? E eu dei muita dica legal, dei como se posicionar em homem, quais são os principais erros. Falei no segundo dia, que eu vou falar um pouquinho hoje, mas hoje eu vou falar da estruturação masculina. Será que tem diferença? Será que não tem? E hoje a gente falou, hoje aqui na clínica, o último paciente agora está sendo feito lá é um masculino. E aí as meninas me falaram, mas esse homem aqui foi diferente daquele, porque só hoje aqui, hoje nós atendemos 18 pacientes. 17. Desses 17 pacientes, 5 foram homens. Então vai dar mais ou menos uns 30%. É essa a média hoje do consultório. Certo? E é por isso que eu estou falando a semana toda sobre Fácil do Poder, sobre você entender a harmonização masculina, sobre você dominar os pontos masculinos, sobre você realmente dominar o planejamento. Né? Então hoje, dos 17, 5 eram homens. E aí uma aluna perguntou... por que nesse a gente planejou assim e naquele outro a gente planejou assado? Né? E aí a gente... E é exatamente isso que a gente ensina lá dentro do Fácil do Poder. Você entender por onde que você começou. Aí teve uma dica que eu dei boa no segundo dia. Por onde que a gente começa, né? Na harmonização masculina. E aí esse nós começamos pelo mento, que essa é a dica de ouro, né? Então, o principal por onde você tem que começar mesmo é pelo mento no homem. Quando você vai fazer a aplicação, você tem pouco produto. É isso que eu quero dizer. Então, esse paciente ele tinha um terço-feiro bem ruim, deficiente. E aí, sempre que você vai começar, que você tem pouco produto, comece pelo mento. Esse é o principal dica que eu posso fazer para você, que eu posso te dar sobre a harmonização masculina. Quando você tem pouco produto. Quando você tem muito produto, não faz diferença, né? Eu falo, quando o seu paciente é cheque em branco, não tem problema. Mas, o que eu quero saber é, vocês estão preparados mesmo para receber essa galera? Para entender, para fazer um planejamento individual? Então, será que esse eu começo pelo mento ou outro? Aí você tem que avaliar, né? Por onde você tem que começar? Eu vou falar hoje sobre os principais pontos de estruturação, as principais diferenças entre homens e mulheres. Mas aqui, perguntando aqui, quem daqui consegue me falar quais são as principais diferenças mesmo entre homens e mulheres? Estou dizendo anatomicamente. Quem aqui domina isso? Quem assistiu os 2 dias domina. Mas me fala, quem aqui sabe as diferenças entre homens e mulheres? Me fala. As principais. O que vocês acham? Fala pra mim, escreve aqui nos comentários aqui. A principal, se você olhar, puta, esse é homem, esse é mulher, né? É claro que são vários fatores, né? Então, por exemplo, a gardena do close. O que eu vejo mais feminino? Se você vira um homem com um secador, Maurição não vale também, já foi aluno em Goiânia, né? Que é o zigomático aqui que o pessoal falou. Que é exatamente sobre ele que eu vou falar hoje. Certo? Eu vou falar sobre essa diferença na hora de estruturar. Por quê? Porque, por exemplo, hoje teve um homem aqui que a gente não precisou estruturar. Eu já fui direto para o terço inferior. Aí, eu não consigo entender como que vocês não estão especialistas em homem ainda, meu Jesus Cristo. Aí ele veio e fez 8 ml. Foi o maior caso do dia. Aí depois veio o outro homem, fez 5. Aí depois veio um outro homem, fez lábio.
Depois foi um outro homem fez. Bom, não lembro. Mas, gente, imagine que 40% dos homens esse ano, entre 30 e 40 anos, 80% desses homens vão fazer algum tipo de procedimento. E você ainda não domina esse assunto, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender, né? Não adianta você falar que você sabe, você não sabe, né? Você até pode falar que você sabe, mas pouca gente no Brasil é referência masculina, né? Eu venho falando isso nas lives, né? Mas bom, principal diferença, mento, check. Para mim é a principal diferença, tá? Ó, aí ó, 8 ml, mento, principal diferença, certo? Sem dúvida nenhuma, porque o homem tem aquele ponto mais quadrado. Agora a técnica de aplicação que eu mostrei hoje aqui, e eu mostro lá dentro do Face do Poder, é diferente do homem e da mulher, quando eu vou aplicar o mento, tá? A marcação é diferente, a técnica é um pouquinho diferente, mas top, mento é para mim a principal diferença. Alguém falou mandíbula, eu não vejo diferença de mandíbula para homem e mulher, não vejo diferença, vou colocar não vejo diferença. O que a gente vê, alguém falou aqui, a distância bisigomática para bigoníaca, né? Porque a técnica é diferente, beleza. Não adianta você saber que elas são iguais, mas a técnica de aplicação da mandíbula, eu acabei de fazer aqui, eu mostrei que é diferente, e é diferente, né? Tem 1 ou 2 pontos no homem que a gente muda. Para quê? Para a gente usar menos produto, que eu ensino lá no Face do Poder, tá? Eu ensino lá no Face do Poder, tá? Que é o nosso curso, o único curso do mundo que ensina a fazer a harmonização facial masculina, exclusivamente masculina. Então, beleza, falamos do secador, não cheguei no secador não. Mento, top. A gente faz o ponto C5, que a gente ensina lá no curso a fazer o ponto, o C5, porque o C5 é quem quadraliza a face do homem, tá? E aí eu provei isso aqui hoje. Mento, mandíbula não tem diferença. O que tem diferença é na técnica, certo? De aplicação. Mas o formato é o mesmo. O que muda, distância bisigomática para bigoníaca. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Gostei de alguém que falou frontal. Puta, uma diferença gigantesca. A aula de anatomia masculina que eu dou lá dentro do curso, eu falo muito do frontal, né? Eu falo muito na aula tem uma aula de toxina que a gente ensina a diferença entre dispo e botox, qual o principal, a quantidade exata, certo? Que é de toxina, de dose, né? E aí eu falo exatamente isso, dessa diferença da testa. É impressionante. Parabéns, eu não lembro quem falou aí não, mas, cara, espetacular. Top. Ninguém falou do nariz. O nariz do homem também anotem aí, nariz é diferente. A técnica de aplicação do homem muda detalhe, na verdade, tá? Minimamente. Mas o que você precisa saber é a anatomia, o desenho, a diferença entre nariz de homem e mulher. Mas o nariz do homem é diferente da mulher. Tem alguns aspectos, né? E aí eu vou falar de um ponto que alguém falou que é o C2, que é o Maurição, que já foi meu aluno lá em Goiânia. Aí o CK2, para mim, é o ponto mais jovial do homem. Que o CK2, e lá dentro do curso a gente fala do Trimedic, né? E deixa eu só falar um negócio para vocês, gente. Já são 400 alunos. Cara, que legal, bicho. São 400 profissionais que já sabem o que eu estou falando aqui, já entenderam que é um mercado espetacular, que 20%, 15 a 20% é o crescimento ano a ano, tem 3 anos seguidos, que esse ano vou, assim, não tem nem o que falar, é 30% hoje do movimento do consultório, 30% do consultório hoje, eu provei isso, é todo dia provando. Mas beleza.
Então são mais de 400 alunos que já entenderam que o CK2 no homem transmite a jovialidade. Por quê? Porque nós envelhecemos pelos olhos, não é verdade? Ó. Então quando você faz o CK2, você levanta aquele olhar caído. Agora, qual que é a diferença do homem e da mulher? Qual que é a diferença do homem e da mulher? Porque mulher tem curva, homem tem quina. Então, quando a gente olha para a mulher, eu falei isso hoje com as meninas aqui. Quando a gente olha, as meninas que eu falo que é a nossa residência, né? Vai fazer live de alopecia? Não, eu não sou especialista em cabelo, não. Certo? Mas a gente pode marcar um dia com o Dr. Gabriel, que é especialista em transplante capilar, e a gente pode falar um pouquinho sobre alopecia, tá? E tá bombando, né? Tá bombando esse público masculino. Tá bombando demais, meu Jesus Cristo. Então, quando eu vou fazer o CK2 do homem, será que tem diferença do CK2 da mulher? Alguém aí sabe? Se tem diferença? Qual que é a diferença? Que tem diferença? Tem. Eu quero saber qual é essa diferença do CK2 do homem e da mulher. Alguém aí sabe? Escreve para mim. Curviquina. O homem é mais proeminente. Boa, Jéssica. Gostei muito. Gostei muito. O homem é mais proeminente. Beleza. Top. 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 Beleza. Agora, o importante, além de você saber os pontos, é você entender o diagnóstico, né? Entendeu? Será que é todo homem que nós vamos fazer o CK2? Quando que eu estruturo? Quando que eu não estruturo? É exatamente isso que a gente ensina lá dentro do curso, entendeu? Pra você entender esse diagnóstico. Porque tem diferença entre homem e mulher? Tem na quantidade, mas o ponto, o homem é mais reto, a mulher é mais angular. Aí vocês estão falando dos zigomáticos, eu estou falando exclusivamente da proeminência zigomática do homem, entendeu? Que é o CK2. O CK2 é na proeminência zigomática, entendeu? Então, de nada adianta você dominar isso aqui se você não souber diagnóstico, gente. Certo? Então, eu vou dar só um spoilerzinho do que tem lá dentro do Face do Poder e daqui a pouquinho, no final da live, eu falo para vocês a surpresa, porque minha caixa de hoje de inbox estava lotada de pedido. Eu printo e mostro para vocês. São mais de 10 pedidos só hoje. As vagas estão esgotadas. Para quem estiver aqui na live, eu vou abrir vaga no final, hein? Tá? E tudo lá dentro do curso, gente, tudo lá dentro do curso é com câmera 4K, tá? É online, câmera 4K, tá? Você vai conseguir ver, rever. São 2 anos de acesso, tá? Mas falando da diferença dos homens e mulheres, então de nada você adianta entender isso aqui, e se não entender quanto você tem que fazer, certo? Que a galera saiu daqui encantada mesmo com a técnica hoje, hoje foi o modo de preenchimento, né? Entenderam? E eu fico muito orgulhoso, a quantidade de inbox, de gente interessada em fazer o curso, a quantidade de gente interessada em fazer o masculino, querendo entender isso, né? Então eu acredito não, eu tenho certeza absoluta que o mercado em franca expansão, ele não, todos os homens de 30 e 40 anos, todos os homens, todos, farão algum dia, certo? Não estou falando esse ano é 80%. Todos os meninos, vamos dizer assim, de 20 a 30 farão também quando tiver 30, 40. Só para você ter, hoje eu atendi um menino de 25 anos, mãe. Como é que é o nome dele? Ele veio de longe, tá? Ele veio de longe. Cara, ele ia passar para Itapema e depois ele ia deixar uma amiga, que a amiga veio junto, a amiga fez Top Moda, olheira aí. E ele fez 8 ml. É Matheus, acho que é o nome dele. Então, quando você é referência homem, gente, vocês não têm ideia não, a galera vem de longe, já tem gente de Oiapoque, de Chuí, gente lá do Mato Grosso, gente como é que chama lá, de Belém do Pará já atendi. Então, entendam que esse é um mercado espetacular, não tem ninguém no Brasil, pouquíssima gente no Brasil hoje. Se a gente citar, tem 3, 4 profissionais que sabem que são referência em masculino, certo? Então,
eu sugiro fortemente que vocês façam o Face do Poder. As vagas estão encerrando, certo? Mas a principal diferença, falando aí do zigomático, a principal diferença, então é na quantidade, certo? O que nós temos que tomar cuidado? Para não errar o ponto. Qual a idade mínima para esse preenchimento? Não tem idade não, Luciano. Tem deficiência óssea, faz. É claro que ali a gente faz com 15, 16 anos, já fiz alguns, mas a maioria é acima de 20 anos, né? É claro que a quantidade muda. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Do ponto exato, exatamente do ponto CK2. Por quê? Hoje a galera aqui, por exemplo, se eu jogar anterior, eu posso estragar a face masculina, certo? Então lá no curso a gente ensina exatamente onde é o masculino. Por quê? Porque se você errar o ponto, você vai deixar a face do seu paciente feminino. Posso afirmar para você. Se você errar o ponto CK2 mais para frente ou mais para trás, você vai deixar a face do paciente feminina. A quantidade depende. Depende, Luciano. A quantidade depende da região, de onde você vai fazer, né? Mas às vezes 10, 12, 15 ml. Por isso que o mercado masculino é muito lucrativo. Então, se você domina a técnica, se você é um profissional, que eu falei lá na primeira aula, infelizmente ela não está mais disponível, foram quase 7 mil visualizações, infelizmente a gente tirou, né? A gente tirou do ar, mas eu falo isso lá, que você tem que se posicionar em homem. Existe um livro, e eu quero que vocês comprem, Mandíbula masculina e feminina é diferente? Não é diferente. O que muda um pouquinho é a técnica, né? Mas o formato delas são iguais. E aí lá dentro do curso a gente ensina a fazer a técnica dos 4 acessos, né? No homem eu preciso dos 4 acessos para fazer a mandíbula. Eu preciso dos 4 acessos para fazer a mandíbula. Na mulher não. Aí muda um pouquinho a técnica, mas o formato é o mesmo. Certo? Só que a maneira de fazer, a quantidade é um pouquinho diferente no homem e da mulher, tá? Lembrando, gente, também que dentro do curso a gente tem um grupo fechado, tá? É como se fosse uma comunidade mesmo, tá? Que a galera ajuda todo mundo. Então todo mundo que cai lá no Telegram, manda os planejamentos e lá junto a gente planeja todo mundo junto, tá? Nós temos médicos, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas lá, dentistas, óbvio, né? Então tem uma galera lá que ajuda mesmo, tá? Uma comunidade. Então se eu errar o CK2, eu posso deixar o osso mais feminino, posso deixar mais bochechudo, posso deixar mais volumoso, tá? E aí, se eu fizer muito anterior, bochecha. Quem tem bochecha? Mulher, tá? E aí depois é claro que muda. Alguém já falou aqui, né? O homem mais proeminente, top. Mas alguém já falou aqui que é no sentido do tragos, né? E aí lá dentro do curso, assim, que além da clareza que você vai ter dos pontos que a gente fala da quantidade, que é o que importa. Se a maior dúvida, eu abri uma caixinha de perguntas antes das 2 aulas, uma das maiores dúvidas da galera era a quantidade de produto a ser usado. E por onde que a gente começa? Essa era a dúvida de hoje aqui, né? Então o paciente, na dúvida, eu sempre falo para o meu paciente, no mínimo, 6 a 8, certo? Mas lá dentro do curso a gente fala exatamente a quantidade para você planejar para cada mandíbula, para cada mento. Você tem que fazer pré-auricular. Ó, o Jaime, gente, é o nosso médico cirurgião plástico que fica lá dentro do Telegram ajudando todo mundo. Então, às vezes, quando eu chego, o Jaime já está lá, tá respondendo. Então, ele tem uma experiência gigantesca com Face do Poder. E alguém tem alguma dúvida aí? Sobre face masculina, sobre preenchimentos. Juliana, no curso eu dou a marca. Eu falo especificamente sobre as principais que eu mais gosto e que me dão resultado. De hoje o paciente voltar aqui 2 anos depois, eu falei, não, ué. 2 anos depois estava praticamente igual. Tá louco? Então eu falei, eu até brinquei, falei, eu vou parar de usar esses produtos muito bons, né? Mas a gente fala isso. Mostra aí o CK2. O CK2 é aqui. Agora, dentro do curso, Roberto, é onde a gente ensina exatamente onde é o masculino e o feminino, né?
Dentro do curso eu te mostro a quantidade certa. Juliano, você não vai arrepender não. É o curso que você pode assistir durante 2 anos. 2 anos de acesso. R$1.000 de desconto. Mas nesses 2 anos, toda a atualização que tiver, você vai aprender a fazer. Nós vamos falar de mento masculino. Nós vamos falar de mandíbula masculina. Tem full faces lá. De quanto tempo precisa fazer manutenção? Luciano, depende do produto que você usa e da técnica também. Porque você faz mais profundo, você faz mais superficial, entendeu? Então, Rafael, tem que comprar, meu irmão. Só esse mento que você vai fazer, Rafael, já pagou o seu curso. É um curso que nós vamos ensinar bioestimulador, toxina masculina, lábio masculino, nariz masculino, mandíbula masculina, mento. É o curso mais completo que eu montei e que existe assim. Para deixar mais quadrado. Aí a técnica dos 4 acessos que eu te ensino lá é brutal. Eu levei anos para aprender, errando, acertando. A equipe vai mandar para vocês R$1.000 de desconto, vaga no Close Friends. E aí lá você vai entender exatamente onde é o secadores. Porque não adianta você saber os secadores se você não sabe onde é e quando você tem que fazer e a quantidade que você tem que fazer. Então a gente ensina esse diagnóstico, é muito legal lá dentro do curso. E a gente te dá 7 dias de garantia. Se em 7 dias você não gostar, pede dinheiro de volta. Tá? É muito importante, então, assim, além de estar lá dentro, vocês vão fazer todo o network ali dentro, vocês vão trocar informações, é isso que é importante ali. É uma comunidade mesmo, é uma comunidade, gente. Principal diferença entre homens e mulheres, galera mandou bem aí, mento, distância bizigomática, alguém falou mandíbula, não tem diferença, frontal top demais, é diferente mesmo, e os secadores, para mim, ia esquecer de falar do nariz e do supercílio. Agora, tem aula de cefalometria? Não, não tem não, Aline. Cefalometria é ortodontia, né? O que manda é a análise facial, né? Não a cefalometria, não é a cefalometria que determina o que eu tenho que fazer, né? Porque se for pela cefalometria, dependendo de quem você segue, você vai fazer 4 extrações de pré, né? Entendeu? Gente, obrigado. Jaime, cuida desse povo. Gente, só faz um negócio para vocês, dá de presente, dá essa chance para vocês, porque se tem uma oportunidade que está passando na frente de vocês, é o público masculino. Pode apostar. Hoje o cara veio hoje, andou 300 km e já foi de volta para casa para fazer a harmonização. Vocês têm que fazer. Não é possível. Tá? Gente, obrigado. Bom final de semana. Eu vejo vocês dentro do curso. Um beijo no coração. Fica com Deus. Obrigado a quase 7.000 visualizações. 400 alunos, 400 profissionais que vão se diferenciar no mercado. E você tem a chance de estar junto com esses profissionais. Então eu faço isso para vocês. Faço isso para vocês, por vocês. Obrigado, gente. Tchau.